começo a introduzir a aula e vocês vão ter participação direta comigo na aula fazendo as interferências. Ou seja, hoje a gente vai trabalhar mais juntos. Na última aula vocês falaram e eu fiz algumas interferências de forma mais ponderada. Hoje a gente vai trabalhar mais atuante, entendeu? Eu não vou ouvir, Sandra, eu quero que vocês falem, mas eu estarei todo momento guiando essa aula. Quer dizer, não vão ser falas soltas. Nós vamos ter dois eixos centrais, como na aula passada, que vai ser responder essas duas indagações, mas dentro das imagens que eu vou projetar, a gente vai explorar isso, tá bom? Então, gente, quando nós estávamos estudando nas aulas passadas o texto do Ives, ele nos apresentou o cenário qual a arquitetura moderna introduziu aqui, não foi? Ele nos pontuou como que estava a sociedade, o aspecto cultural, o aspecto político, o aspecto econômico, e aí ele começou a falar para a gente de como essa arquitetura veio. Só que ele falou também que a arquitetura modernista foi um movimento no Brasil mais centrado num grupo de elite, não foi isso? E aí nós vamos ver justamente isso. Se a arquitetura modernista no Brasil ela não foi espalhada, né, de forma mais uniforme, o que estava acontecendo nos lugares onde esse estilo modernista não se apresentou já de fato? Porque a gente sabe que o Brasil está centrado em um modelo, traz um modelo que é o que está na moda, no internacional, e traz para o Brasil. Mas, por exemplo, o que está acontecendo lá em São Paulo, de modismo, chegou aqui de forma instantânea, é isso que a gente vai discutir na aula de hoje. É entender esse ponto, como que essa arquitetura modernista ela começa a ser disseminada no Brasil. Mas partindo de um pressuposto-chave, que é o quê? O movimento das artes. O Segawa, ele vai pontuar para a gente justamente isso. Como que o movimento artístico tem influência direta onde? No movimento arquitetônico. E aí a primeira proposta que eu coloco para vocês vai ser a gente trabalhar isso aqui, ó. Qual a relação entre a arte, então a gente vai trabalhar esse gancho aqui, ó. A relação entre a arte e a introdução da arquitetura moderna no Brasil. E para a gente começar a falar disso, eu vou apagar essa luz aqui primeiro, para vocês poderem visualizar. Para a gente falar, a gente até que eu acerte a luz. Ai, gente, a do meio eu quero ligar essa aqui, ó. Pode falar os dois. Ai, Deus, dá pra ver? Não. Vocês dormirem aí. Apaga tudo. Você tá com medo do povo dormir? Tá todo mundo acordado. Olha só, gente. O Segawa, ele traz essa ideia. Como que a arte influencia diretamente no movimento da arquitetura modernista no Brasil. E aí, ele divide esse período em dois momentos. Então, a gente vai ter a arte como precursora do modernismo no Brasil. E esse primeiro momento que ele pontua para a gente está centrado nesse recorte temporal aqui, de 1917 a 1924. E ele chama esse período de antipassadismo. E aí eu quero que vocês comecem a participar a partir de agora, partindo do seguinte pressuposto. Antipassadismo e analisar essas duas telas que eu coloquei para vocês aqui. Caipira Picando Fumo, de Almeida Júnior, em 1893, e A Ventania, de Anita Malfaldi, em 1915-17. Partindo dessa análise aqui das datas, dentro que vocês leram no texto, o que a gente pode trazer dessa relação de arte e arquitetura? Posso começar?
Eu vou começar a apontar pelo que o texto fala. O texto fala que em 1910, São Paulo ele era uma grande metrópole brasileira, que ele era dominantemente rural. E em dezembro de 1917, houve o marco inicial do movimento moderno, que aconteceu em São Paulo, que teve a exposição, que foi a primeira vez que foi exposto os quadros da Anita Malfatti. E essas telas elas tiveram uma repercussão muito ruim. E até o Monteiro Lobato também, ele criticou muito, mas aí grupos de jovens intelectuais, eles se uniram para defender a Anita. Eles tomaram o lado dela. Aí, a partir de então, esses jovens intelectuais, eles começaram a formar grupos que começaram para discutir sobre o caráter conservador. E então foi que começou a surgir a primeira manifestação, que foi em 1922, que foi em São Paulo. Mas aí depois em fevereiro de 1922, que foi no Rio de Janeiro, a Semana de Arte Moderna, que foi o primeiro movimento modernista. Perfeito. Dentro do que Tati falou, quer dizer, ela falou bem assim no começo da exposição dela, ela disse que São Paulo, se São Paulo era, se imagina o resto do Brasil, que era basicamente o quê? Rural. Se analisarmos o contexto rural com essas telas que eu coloquei, o que vocês conseguem analisar, gente? Eles tinham muito medo de perder a tradição deles, de perder aquela coisa dos passagens. E eles não queriam buscar nenhuma referência de fora, eles queriam continuar naquilo. Isso meio que impactou eles na hora que ela chegou com essa tela, com O moderno de Anitta. inspirações de fora, que era da Alemanha e dos Estados Unidos. Eles já mais com medo. Mais pra frente eles vão acabar meio que reconhecendo que essa tela não foge tanto das características brasileiras. E tem uma parte do texto que eles falam assim, que você tem que trazer a arquitetura das características brasileiras também, que falam. E aí eles vêm falando e agora que eles vêm falando assim, que uma coisa que é característica brasileira é a vegetação. São as árvores, as flores e os morros que o Brasil tem. Então, de uma certa maneira, ela acaba colocando características que seriam usadas mais para frente na arquitetura brasileira de agora. E agora ela é toda discriminada. Lá no final, já muitas pessoas que vão defender a valorização da vegetação na arquitetura moderna. Olha só, vocês estão falando de identidade, mas não tocou ainda na palavra-chave. Se o Brasil era totalmente rural, o que a arte vai estar diretamente vinculada vai ser essa palavrinha-chave aqui, ó. Transformação. Que transformação é esta, gente? De um Brasil rural para um Brasil moderno. Essa tela que eu coloquei para vocês, gente, vocês podem me contar quando vocês quiserem falar, tá? Porque a aula, lembra que a aula vale ponto e ela é dialogada. Essas duas telas mostram que justamente isso. Olha o Brasil rural aqui, tá vendo? Olha o nome dessa tela. Caipira picando fundo. A atividade que ele estava na área rural também, e na outra tela totalmente oposta ao passado. Isso. Porque, gente, ó, se a gente está falando de um movimento que é para romper o passado, esse movimento vai ganhar o nome de quê? Antipassadismo. Passadismo aqui, passado, e anti é o quê? Um prefixo de oposição. Antipassadismo, não ao passado. Quando eu coloquei essas duas telas para vocês, eu quis mostrar justamente isso. Como que essa ideia do movimento de transformação que o autor traz, a gente consegue visualizar perfeitamente na tela. Olha aqui, o Brasil rural. Monteiro Lobato fala o quê da obra de Anitta? Chama a obra dela de quê? De quê, gente? Ele se opõe, não é isso que ele faz com a obra de Anitta? A obra dela foge
das características centrada nessa tela aqui, essa tela, ela está fundamentada no estilo naturalista, que é uma fase intensificada do movimento chamado realismo. O naturalismo busca expressar de forma mais original o que? A realidade cultural, a realidade social, a cor, a forma, tudo da forma mais fiel possível. E aí o Almeida Júnior representa isso fielmente. Só que a Anitta, ela veio em 1915 e propõe uma tela totalmente diferente do que se era feito no Brasil. Essa tela dela está fundamentada num negócio chamado falvo. Vocês sabem o que é falvo? Na verdade, os falvistas eles iam romper com a questão da tradição da pintura. Os falvos eles eram como fossem rebeldes. Eles mostravam a rebeldia em forma de tela. Então, por isso as formas distorcidas, porque eles expressavam sentimentos nas telas. Então, são interpretativas, não são realistas. Perfeito. Aqui, o movimento do falvo tem duas características importantíssimas. Uma é o drama. Ele é dramático, ele intensifica, como a colega falou, intensifica as formas, intensifica o sentimento expresso na tela. Pode falar. Em contexto, eu falo dentro aí, eu estou entendendo. Aqui é a da Anitta. É isso que eu quero falar aqui, ó, entendeu? A Anitta faz seguir essa corrente aqui, ó, do falso, que é justamente o oposto daquilo ali, ó. Então, ele traz drama e traz o quê? Cores fortes. São duas características marcantes desse movimento. E a Anitta vai trazer isso e vai sofrer uma rejeição tamanha. Mas aí agora vocês conseguem entender que a Anitta está seguindo uma corrente, o que, gente? Novas formas, novas cores, novos sentimentos, em contrapartida a um Brasil tradicional, a um Brasil conservador. Quando nós temos esse movimento de que dois grupos se chocando, a gente vai ter uma reação. Por quê? Imagina que toda a sala está dentro dessa corrente aqui primeira, ó. Só que aí chega alguém e começa a trazer um estilo totalmente diferente. E esse estilo vai ser o quê? Hostilizado. A partir do momento que esse estilo é hostilizado, nós vamos ter o quê? Como Tati falou, um grupo de intelectuais que vão se unir a ela para buscar romper esse passado. Então entendam o quê? Por que a arte está diretamente vinculado com o quê? Com a arquitetura moderna. Porque o modernismo no Brasil chega por meio da arte. É a arte, é por meio da pintura que o modernismo começa a entrar no Brasil, tentando tirar essa figura o quê? Do Jeca, do Matuto, do Roceiro. O que era assim, ó, que o povo brasileiro era visto. Quando esse fala que foi uma fase iconoclasta, quer dizer, É de ícone mesmo, de ícones, de pinturas, de representar um determinado Brasil na tela por meio de imagens, entendeu? Então, esse homem brasileiro aqui, Monteiro Lobato, lembra da história do Jeca Tatu? Como é que é o Jeca Tatu? Nessa imagem. Já a ideia do Brasil que busca
novas formas que vai buscar a transformação vai começar a partir de onde? Da Anitta. Então, gente, qual é a função da Anitta Malfatti para a questão do desenvolvimento modernismo no Brasil? Qual é a função da Anitta Malfatti na questão da expansão e divulgação do movimento modernista no Brasil? Eu acho que expor um novo movimento para a sociedade, né, para as pessoas que eram ligadas a essa cultura, na forma que ela da arte dela, que ela veio a chocar as pessoas, de uma certa forma ela expôs aquilo que ela queria expor, né, que é um novo movimento, que levou as pessoas a pensarem um pouco mais voltado para essa área, para essa nova função. Acho que ela modernizou mesmo. Pode falar, Essa. Deixa aí essa falar. Eu acho que assim, aquela transformação que ela veio fora do Brasil, né? Inclusive a segunda arte moderna não estava no Brasil, ela estava fora do Brasil. Então eu acho que é justamente essa arte que estava de fora de uma parte do Brasil. Eu acho que isso era que o Brasil e o que estava acontecendo. Isso. Muito boa sua interferência, Jess. É justamente isso aí, ó. Ela consegue trazer esse vínculo entre o que está acontecendo fora, essa corrente nova e uma corrente que está além do mundo industrial para o Brasil. É ela que é como se fosse assim, ela acende lá, ó, a ponta da bomba para explodir um movimento que vai repercutir o Brasil todo para romper esse jeca, romper esse homem rural, romper esse Brasil rural. Então a função é essa, porque você tem que imaginar o seguinte, ó, no texto passado o Ives falou que a indústria vem e junto com a indústria o processo de urbanização começa a mudar. Não foi assim? Tá. Mas se a indústria vem, começa a mudar o espaço urbano, mas a cultura ainda é rural, existe uma barreira, não existe? Qual a função da arte? Romper essa barreira, trazer um novo pensamento para a sociedade. E como que isso foi refletido? Aí, turma, esse movimento de transformação, partindo aqui, ó, da Anitta, em 1922, nós tivemos o quê, turma? E o que foi a Semana de Arte Moderna? Mas ela fala assim, que ela nem tinha essa intenção de chocar, mas a cultura do Brasil estava tão atrasada que acabou causando essa repercussão toda. Até quando ela expôs a obra dela, e na Semana de Arte Moderna também houve 2 vezes o mesmo a caos. Mesma reação, a né? mesma reação. Um dos grandes críticos da obra dela é Monteiro Lobato, porque Monteiro Lobato estava preso qual corrente? Ao naturalismo. Então entendam, gente, que o próprio grupo de elite artística no Brasil ainda estava preso a esse Brasil rural. Não estava aberto para um Brasil diferente. Quem quer falar? Você perguntou o quê? O que é a Semana de 1922? Eu acho que foi assim. Ela começou, mas acho que ela perto da quantidade de gente que ainda utilizava as artes do passado, ela era quase nada. A hora que veio a Semana da Arte Moderna, acho que foi literalmente um choque para o país acordar e para as pessoas que mexem tanto arte como arquitetura começarem a discutir Novas possibilidades, começar a olhar o modernismo com outros olhos. Que é onde ele entra aqui, que é a segunda fase, já vem falar de você buscar o nacionalismo, trazer o modernismo para o Brasil, sim. Eles já começam a olhar com outros olhos e acabou, graças aos que tomaram da Semana da Arte Moderna. Mas eles vão trazer de maneira que o que eles trouxerem para o Brasil primeiro vai ter a cara do Brasil para depois seguir as regras do estilo modernista. Essa Semana de 1922, o que ela representa? É como se fosse assim, ó. Nós, desse grupo aqui, ó, nós somos inquietos com isso tudo, mas aceitamos passivamente, apesar de não concordar total. E aí, de repente, uma pessoa do nosso grupo faz uma coisa que é totalmente hostilizada pelos demais. E aí a gente toma a frente e vai defendê-la. Defendê-la por quê? Porque essa inquietação de já buscar o diferente aflorou o quê? Unir o grupo nesse movimento. A Semana de Arquitetura Moderna, de Arte Moderna no Brasil de 1922
modernidade, romper com o passadismo, romper com esse Brasil aqui, ó. Por que o Brasil tem que ser visto dessa forma? Por que o Brasil é desse jeito e tem que ser desse jeito? Não seria possível modificá-lo? As artes vão ter justamente essa função de mudar isso. Então, se num primeiro momento a tela da Anitta ela trouxe essa reação contra o passado, nós vamos ter, segundo Segawa, um segundo momento, e que aí eu acho fantástico. Esse segundo momento ele está vinculado de 1924 a 1929. E esse segundo momento, ele está centrado, como a Rayane falou, no nacionalismo. E olha que bacana, o que é nacionalismo? O que é nacionalismo? Nacionalismo é um movimento voltado para o que é nacional. A pessoa que admira e que gosta do que é produzido no país dele. Que tem orgulho, né? Que dá valor, que exalta a sua cultura, o quê? As suas formas, a sua expressão. O nacionalismo tem essa característica. Só um minutinho, deixa eu só um pouquinho. Enquanto naquela fase da primeira rejeição que a Anitta teve, todo mundo estava preocupado só em anular o passado, nesse segundo momento aqui, ó, o que a gente tem? Um movimento nacionalista. E uma das pessoas importantíssimas aqui vai ser o tal do Oswald de Andrade. E o que ele propõe para a gente? Fala de novo. Quer modernizar, mas sem perder totalmente. Perfeito. Olha o que Paulo fala. O que o nacionalismo quer? Quer modernização, priorizando as características. Sem perder o que? Modernização, mas modernização com identidade. Olha que bacana, gente. E aí o Brasil, por mais que é meio que cópia do que acontece, o Brasil entra num movimento muito diferente do que está acontecendo no mundo. Rapidinho, o que é o estilo internacional? Hã? É a padronização. Padronização de uma forma de projetar. Não é isso que a gente viu de forma bem resumida, típica e divulgada pela arquitetura moderna. Gente, o Brasil entra nessa onda a partir da arte buscando modernização. Mas ele quer uma modernização com identidade. Aí puxa para a arquitetura de novo. O estilo internacional prioriza a identidade? Não. De forma alguma. Ele é totalmente aquém da identidade. O estilo internacional, dane-se se seu país é quente, dane-se se você gosta de cor, dane-se a forma que você quer. Existe uma forma racional, existe uma forma funcional que a arquitetura moderna prioriza como a certa e que num país industrializado é tendência. Quem não segue a arquitetura moderna nos padrões da Bauhaus, do estilo internacional, é o quê? É piegas, é demodé. Então, o que acontece? Quando o Oswald de Andrade ele propõe uma modernização com identidade, gente, ele traz essa identidade não só para a arte, mas traz principalmente para a arquitetura. E um exemplo típico disso aí é Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer é um que? Arquiteto modernista, mas que não perde a Identidade. Para refletir sua identidade, ele dá o quê? Ele traz curva para as formas. Olha que bacana. Aí, para representar esse momento aí, o que eu consigo trazer para vocês? Rapidinho, olha aqui. Antes era o quê? O homem caipira picando fumo. Aí vem a Anitta com a FAO e depois o que a gente tem? Depois aqui na Semana da Arquitetura Moderna. Tarsila de Amaral. Tarsila de Amaral, Estrada Ferroviária Central do Brasil. Olha que legal. A ferrovia é um marco que representa o que, turma? Modernidade, industrialização, agilidade. Não foi isso que a gente viu ao longo dessas aulas que vocês tiveram comigo e com outros professores? A modernidade
ela é representada pela agilidade, pelo ferro, pela ferrovia, pelas máquinas. Então, se antes pintava-se o homem caipira picando fumo, agora a gente pinta o quê? Estrada de ferro central do Brasil. Ou seja, nós estamos rompendo com o Brasil rural e abrindo as portas para um Brasil moderno. Então, quando o Segala propõe para a gente quando ele propõe, não, quem propôs isso aqui foi eu, né? Quando eu propus para vocês qual a relação entre a arte e a introdução da arquitetura moderna no Brasil, vocês conseguem visualizar isso? Como que é claro? Muito claro, porque a arquitetura moderna no Brasil não é um movimento que acontece a partir das construções arquitetônicas. A arquitetura moderna no Brasil, ela tem um contexto político, social e econômico, mas o modernismo entra de fato no Brasil enquanto movimento a partir da arte. Porque do que adianta o Brasil ter ferrovia e a cabeça do povo ser ainda do homem caipira? Adianta? Não adianta muito não. Então, são os artistas, os intelectuais que têm a função, o dever de entrar no jogo e mudar a cultura. Eu preciso mudar a cultura para que a arquitetura modernista e para que o modernismo chegue de fato ao Brasil como? Mudando o cenário. Por que tem que ser jeito se pode ser diferente? Por que o Brasil tem que ser um Brasil rural se ele pode ser um Brasil urbano? Entenderam as indagações que os arquitetos, não, os artistas começam a pôr? Mas não é só na questão de função econômica, função política. Eles vão trabalhar centrados na questão cultural. Porque ainda hoje, o Brasil, pode falar. Até, por exemplo, essa visão mesmo de ver o criar um caipira hoje é uma cara mais estilizada, diferente. Porque o caipira hoje, quando você fala, é um fazendeiro, né? O caipira de anos é o fazendeirão que usa papelão e depois que anda numa Hilux, né? Antigamente era caipira que andava no cavalo. Então, até eles pode falar. Eu acho que quando se fala de arquitetura moderna, de padrão, de mundial da arquitetura moderna, o texto até fala que os movimentos brasileiros buscaram uma coisa que não parecesse tão artificial, que considerasse as peculiaridades do país. Inclusive, o Rino, em 1925, quando é publicado o primeiro artigo lá de uma manifesto modernista, ele fala que é preciso estudar, tendo em vista os aspectos das influências do exterior, mas para resolver nossos problemas pelos nossos climas, pela nossa natureza e principalmente pelo nosso costume. Ou seja, levando em conta, levando em consideração nossas peculiaridades. Pode falar. Tá falando da cultura, é coisa interessante que ele fala, que são duas opiniões diferentes, sexuais, que aí essa questão vai modernizar com a identidade da teoria que propõe. Só que aí esses dois eles questionam assim, qual que é a identidade do Brasil? Aí eles depois questionam assim, que um começa a querer criar mitos, querer criar heróis, que era a identidade antiga dos outros. Olha a ideia de tirar deles, né? Antigamente os heróis, os machos, no Brasil eram criados. Tirou dentro a criação da revista. Exatamente. Então eles começam a querer criar isso porque assim, a cultura que eles conheciam era essa cultura dos gregos, dos romanos que tinham suas histórias e faziam essa discussão. Aí já vem o outro aqui, e aí eles já falam assim, que cultura para eles era tudo que não referisse ao passado. Porque a única certeza que eles tinham, eles não sabiam qual era a cultura, mas eles sabiam que a cultura que eles viveram não era a cultura do Brasil. É porque isso que você pontuou e que o Charles está falando é justamente isso que convém. O Brasil precisa romper essa ideia desse país pequeno, rural, onde nada é possível criar e tudo tem que vir de fora. E aí, quando Charles coloca assim, ó, que o Rino Levi, aí vocês já podem discutir aquela segunda problematização ali, ó. Quando o Rino Levi, que é um arquiteto brasileiro,
começa a instigar seus pares a pensar em novas formas, quando eu falo pares, os arquitetos, né? Quando ele começa a instigar os seus pares a buscar novas formas, ele evidencia o quê? Buscar novas formas, sim, mas sem esquecer do que o Oswald também propôs, que é a identidade. Quer dizer, eu tenho que trazer a arquitetura modernista para o Brasil? É fato, o Brasil está vinculado a um novo contexto social, um novo contexto político, mas eu preciso trazer essa arquitetura para o Brasil preservando e pensando no meu clima, na minha sociedade, na minha vegetação, na minha cultura, na minha economia, nos materiais de construção disponíveis. É tanto que, acho que para convencer a população do Brasil, eles tentam apelar para as novas técnicas construtivas, para os avanços dos materiais e tudo mais. E nunca deixam de lado a questão da nacionalidade, da funcionalidade em todo o ambiente. Só que, olha a confusão que gerou no Brasil. Fala doidona, eu não estou, só estou falando o que eu estou falando. Nós estamos falando de romper com o passado, estamos falando de modernismo. Mas o que a gente está estudando aqui e que o autor vai pôr para a gente é isso aqui, ó. É um movimento de transição entre o rural e o moderno. Nada na vida acontece de uma hora para outra. Enquanto você não é adulto, nem é mais criança, você é o quê? Um chato adolescente. Imaginem que, enquanto o Brasil está aqui deixando de ser rural, mas ainda não é moderno, qual o estilo então vai imperar aqui? Qual é? O autor põe isso aí pra gente. O autor fala que não mudou nada o pensamento nativo. O autor fala que o pensamento do grego não mudou em nada na rotina. Então, só depois que ele escreve. Nesse período de transição. Ó, se eu não tenho uma arquitetura moderna pura, mas eu quero romper com esse rural neocolonial, o que eu vou ter aqui nesse movimento de transição vai se chamar Olha só, gente. Para romper esse Brasil rural, então, vamos lá, turma, senão não dá tempo. Para romper esse Brasil rural e chegar no modernismo, nós temos uma fase de transição. E durante essa fase de transição, qual é o tipo de arquitetura que está vigente? Olha só, o que é ser eclético? Eclético é mistura, certo? Então, o movimento eclético no Brasil, gente, ele vai ter dois pontos-chave que vocês vão aprender aqui, ó. O neorromantismo e o neogótico. Isso tudo. Daqui a pouco confunde, né? Isso tudo aqui, ó. Neorromantismo e o neogótico. Isso tudo centrado no quê? Numa corrente também que vai buscar o historicismo. Aí já você está simplesmente pirando. Você acabou de falar antipassadismo, ou seja, não
classificar o quê? O romantismo, neorromantismo novo, romantismo gótico, neogótico novo, gótico. Essa definição que eu antes passada que você fez, só consideravam o anti-neocolonial, na verdade, não era antes ou passado. É porque é o passado colonial impregnado de submissão, de cultura portuguesa, é como se fosse buscar a sua origem, mas o passado tem que resgatar o quê? A essência da sociedade, a essência da civilização. E aí, gente, nós vamos ver que agora algumas características da arquitetura desse período. Olha só. Então, vocês até aí tá tranquilo, não tá? Deu pra pegar? Básico? Gente, vocês estão participando pouco, tá? Tá em 3 pontos, viu? Olha aqui, ó, tá fechado. Acabou, eu libero vocês. 10 reais. 10h30 agora não? Não, agora é 10h20, mais 10 minutos eu termino. Só isso aqui, ó. Gente, neorromantismo. O que então vai ser esse neorromantismo? O neorromantismo agora começa a complicar e eu queria que vocês prestassem atenção para fundamentar, porque vai cair na prova. Aí eu anotei ele. O neorromantismo é o quê? É como se fosse a evolução do neoclássico no Brasil. Não mais centrado nas formas neoclássicas, esse movimento eclético, ele vai buscar o neorromantismo e o neogótico. E aí, aqui a gente vê formas neoclássicas, mas já não tão puras, buscando o quê? Novas formas que estão fundamentadas numa arquitetura mais romantista. E aí aqui a gente tem o quê? Uma edificação na rua São João del Rei. Observe, aqui a gente tem assim, as colunas são embutidas, recortadas, as janelas, elas começam a ter o quê? Aqui, ó, adereços de decoração mais intensos. E aí, o que eu quero que vocês observem? Olha aqui essa, ó. São características marcantes do neorromantismo, como uma evolução do neoclássico, as casas de porões altos. E aí, quando vocês estiverem agora andando pelas cidades e observarem as construções velhas, vão ver isso aqui, ó. As casas são o quê? Suspensas, com janelas aqui nos porões. Esse tipo de arquitetura é uma arquitetura o quê? Que vai ser muito usada nessa fase de transição. Essa arquitetura, ela marca esse momento de transição que a gente está estudando. Olha aqui uma imagem que tem esses porões. Olha aqui. Olha essa casa neorromântica, Casa dos Abacaxis, lá no Rio de Janeiro. Tá vendo? A construção ela é suspensa do solo e aí nós vamos ter as janelas dos porões altos. É uma característica marcante, é essa arquitetura aí que vai prevalecer na fase eclética. Olha aqui, a gente tem um frontão marcado perfeitamente aqui, não tem? Quer dizer, começa a misturar, porque o que é o eclético? Misturar estilos, romper com aquela forminha da arquitetura neocolonial e começa a misturar os estilos buscando uma nova forma. Porque se eu quero romper com o passado, mas eu ainda não sou moderno, eu vou o quê? Misturar para tentar criar algo original. Parece louco, mas é o correto que eles pensavam. Se eu não quero copiar nada igualzinho, o que eu faço? Eu misturo para tentar criar uma nova característica. Mas o mais interessante desses aí que eu acho é o neogótico. E aí, quando a gente vê essas construções, tem que falar assim, essa aí é gótica. Misericórdia, não fala que é gótico, é o quê? Neogótico. A arquitetura gótica, gente, é aquela arquitetura centrada do século XII até o século XV. Neogótico é a arquitetura do século XX com inspiração gótica, tá bom?
Claros, que nas décadas de 20 e 30, teriam arquitetura modernista? Óbvio que não. E aí o que a gente vai ter? É isso aqui, ó. É o neogótico, é o movimento eclético, é o neoclássico. São esses movimentos que a gente andar no centro de Montes Claros, nós vamos encontrar. E isso representa o quê? A transição do Brasil rural, do Brasil nordeste. É aquele Brasil que está saindo das fazendonas e formando um espaço urbano. Só que ele ainda não constrói dentro desses moldes. Ele começa a construir através das limitações, como a Raia falou, os materiais de construção que estão em voga no mundo não chegaram aqui ainda. Pré-moldados, já chegou em Montes Claros nesse período? Não. Se vocês forem observar a estação ferroviária, ela é o quê? De madeira, telhado de argila, estruturas de madeira, tijolos de adobe, salvo engano, tijolos de adobe. Então, o quê? Ela ainda é o quê? Num molde muito limitado de materiais de construção, se comparado com os demais. Resumindo. Vai mudando o quê? Gente, vocês entenderam a proposta? É sexta-feira aqui. Próxima aula, nossa, a gente vai terminar o texto. Aí vocês leiam em casa para participar mais. Outra coisa, deixa eu falar aqui, ó. Outra coisa importante. A próxima aula eu vou voltar nisso aqui. Então, o que tem que ficar sintetizado para vocês hoje é o movimento artístico que abre caminho para o movimento modernista no Brasil. Tem que